gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia lá no livro de Tiago, por favor, capítulo 5, versículo 16. Meus irmãos, eu quero hoje falar de oração, é o que o Senhor tem queimado no nosso coração. Esse final de semana nós estivemos na cidade de Paulínia, na igreja primitiva, ministrando. Alguns irmãos foram também, estiveram lá conosco. Foi uma noite gloriosa e o Senhor nos deu uma palavra para compartilhar, uma palavra profética sobre aquela igreja. Mas o Senhor já tinha falado ao meu coração que não era apenas para aquela igreja, aquela congregação, aqueles irmãos, mas essa palavra também é para nós. E não apenas para nós, mas eu acredito que é para a igreja, todos aqueles que buscam o Senhor. Nós precisamos nos despertar para a oração. Estamos sofrendo por falta de oração, meus irmãos. Nós estamos sofrendo por falta de oração. Passamos pouco tempo com Deus e muito tempo com os nossos problemas. É uma verdade. Ao invés da gente se aplicar à oração, nós estamos nos aplicando aos nossos problemas. Ao invés da gente se preocupar em orar e buscar o Senhor, estamos preocupados com os nossos boletos. Pastor, mas quem vai pagar o meu boleto? Eu só quero falar algo para você. Você precisa crer nisso. Quando Jesus fala a respeito das preocupações dessa vida, Ele dá exemplo que Ele sustenta os pássaros e toda a criação. E Ele diz o seguinte, que nós somos mais preciosos do que os animais, do que os pássaros. Só que nós somos facilmente atraídos pela preocupação ou pelas preocupações. Eu quero contar um pequeno testemunho para vocês aqui. Eu me lembro que quando aconteceu a pandemia e veio a ordem para fechar todos os templos e comércios, todos os estabelecimentos que havia aglomeração de pessoas, o meu coração se estremeceu, porque a igreja ainda era Que é isso? E aí o que acontece? Tira então, mano. Aí o que acontece? O Senhor, Ele viu que eu estava preocupado, meus irmãos, mas preocupado mesmo, porque eu pensava assim, como nós vamos honrar os compromissos da obra do Senhor? Não há culto, não há oferta, não há doações, e ali no íntimo, o Senhor falou assim para mim, a igreja, ela é minha ou é sua? Na hora, veio aquele despertar. É como se o Senhor falasse assim, você está preocupado por quê? Quem sustenta a obra sou eu, não é você. Você é apenas um servo, um vaso nas minhas mãos. E a partir daquele momento Deus deu muitos sinais que é Ele que cuida. Eu me lembro uma vez que eu estava em casa e um irmão me ligou e falou, pastor, vou passar aí, quero conversar com o Senhor. E ele passou, era finalzinho do mês. E meus irmãos, eu estava precisando de um valor para pagar o aluguel da igreja. E ele veio, conversou, não sabia quais eram as intenções da passagem dele ali. Ele apenas falou que queria falar comigo, a gente conversou um pouco. E aí no final da conversa ele falou, pastor,
o Senhor me tocou para me devolver o meu dízimo, para ajudar a obra do Senhor. Meus irmãos, quando eu fui ver, ela era o valor exato que faltava para pagar o aluguel. Se a gente não for sensível a essas situações, a esses sinais, meus irmãos, então a gente não acredita no sobrenatural. Então, eu quero dizer para você que o que nós precisamos fazer é realmente estar aos pés do Senhor e confiar nele. Amém, igreja? Então, o Senhor tem queimado no meu coração, porque é um momento que a gente precisa despertar para a oração. Estamos orando muito pouco, estamos a cada dia menos envolvidos com aquilo que os céus está promovendo na terra, e mais envolvidos com aquilo que nós chamamos de distrações ou uma distração. Quem está entendendo, faz assim. Mas pastor, eu não sou uma pessoa de oração. Meus irmãos, até eu me julgo que eu não sou um pastor de oração. Eu oro, mas por esses dias eu falei para mim mesmo, eu vou mudar essa história, e eu vou orar como eu nunca orei na minha vida. E não vai ser uma campanha de oração, porque a campanha de oração você começa e termina ela, mas a oração, um homem de oração, uma mulher de oração, é um hábito que ele tem, e isso se estende por toda a sua vida. Quem está entendendo, faz assim. Olha o que nós estamos presenciando, irmãos com problemas de enfermidades, problemas dentro de casa, problemas no casamento, problemas pessoais, vamos colocar pessoais assim, ansiedade, depressão. Se a gente parar para pensar friamente, quantas coisas que nós estamos passando e enfrentando, que na verdade se a gente estivesse orando mais, de repente nós não estaríamos passando. E eu quero compartilhar esse texto aqui, que fala do profeta Elias. O profeta Elias, meus amados irmãos, ele representa todos os profetas da Bíblia. Quando o Senhor leva os discípulos, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ao monte, e ali acontece a transfiguração, quem aparece? Aparece Moisés e Elias. Moisés representando a antiga aliança, Jesus a nova aliança, e Elias todos os profetas. Só que Elias, o apóstolo Tiago fala que ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Se ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos, então é porque ele era homem semelhante a nós, ser humano. A Bíblia diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Você tem orado pelo seu próximo? Pastor, eu não estou orando nem por mim mesmo. Vamos mudar essa situação, amém? Amém, igreja? A Bíblia manda a gente orar uns pelos outros, mas tem irmãos que não estão orando nem por si mesmo. Para que vocês sejam curados. Olha como a cura acontece em um mover de oração. E aí vem algo que, meus irmãos, queima dentro de mim.
muito pode por sua eficácia a súplica ou a oração de quem? De um justo. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que a oração de um justo é muito importante e ela tem eficácia, ela tem resultado. Mas olha o nosso comportamento. Às vezes antes de dormir, ao invés da gente pegar a Bíblia, dar uma meditada, ir lá dobrar os nossos joelhos e orar, pedir ao Senhor misericórdia por nós, pela nossa casa, pela nossa família, para que os planos, os projetos dele se cumpram em nós, nós pegamos o nosso smartphone. Oh, bendito smartphone. Quero ver os posts no Instagram, no Facebook, quero dar uma olhada nos vídeos do TikTok e tantas outras coisas. Meus irmãos, não estou falando que é errado. As redes sociais, ela pode contribuir e ela pode também nos prejudicar. Ela pode ser um canal de bênçãos para a gente receber muitas mensagens, direcionamento, mas ela também pode nos perder, fazer que nós venhamos nos perder. E o que acontece? Ao invés da gente escolher esse momento para a gente orar, eu digo que você pode escolher turnos de oração, que você pode surpreender o Senhor com as suas orações. Às vezes você está lá no trabalho, deu vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, aí chega lá no banheiro, ora também. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, amém, meus irmãos? E aí o apóstolo Tiago fala do profeta Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Que lindo isso! Um homem sujeito aos mesmos sentimentos, então quer dizer, sujeito às mesmas falhas, os mesmos erros, mas um homem que orava. Nós precisamos nos tornar pessoas de oração. Nós precisamos nos tornar filhos, filhas que orem. Quem está entendendo faz assim: pastor, mas é tão difícil. Meus irmãos, se a gente falar que é fácil, não é fácil. A oração, ela é uma prática, e a nossa carne detesta essa prática. A oração é uma prática, então depende de nós e não de Deus. Então eu preciso praticar o quê? A oração. Ela é uma prática. É que nem um exemplo, pessoas que são sedentárias e elas começam a praticar exercícios, e aí elas se apaixonam pelo exercício e aquilo começa a fazer parte da vida dela. Há uma transformação, não há? Esses dias eu vi um vídeo muito forte de uma senhora de 76 anos, acima do peso, sabe, com bastante marcas em si, da sua idade.
E aí esse vídeo mostra a transformação pessoal dela através dos exercícios físicos. A mulher perde mais de 60 quilos, emagrece, o rosto fica diferente, a aparência é diferente, há uma transformação, ela rejuvenesce mais ou menos uns 30 anos. Se o exercício físico, ele tem esse poder de transformar o nosso corpo, meus irmãos, a oração, ela transforma a nossa vida. Ela transforma a nossa vida. Você sabe por que nós andamos ansiosos? Porque nós andamos, meus irmãos, preocupados? Porque a gente não ora. Eu vou dar um exemplo para a igreja. Paulo, ele era um homem de oração? Sim. E por isso que ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para me guardar, para me salvar. Então, nós precisamos, meus irmãos, entrar nesse ambiente. Pai, mãe, os seus filhos, os avós que aqui estão, os seus netos, eles serão tocados sim através das suas orações. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem nos despertado para que nós venhamos ser geracionais. O que é ser geracionais? É você deixar legado para as próximas gerações. E de repente você pensa: mas eu vou ser exemplo para as pessoas lá fora. Não, você vai ser exemplo para os seus filhos dentro da sua casa. Imagine seus filhos olhar para você, saber que você é cristão, saber que você vem cultuar, que você vem na igreja, mas sabe que você não ora. Sabe que você não ora, sabe que você não busca, os seus filhos não te veem orando. E a grande maioria dos filhos, eles começam a replicar aquilo que o pai, aquilo que a mãe faz. É ou não é verdade? A gente sabe disso. Então a gente precisa, meus irmãos, despertar para esse tempo que Deus quer fazer. Essa semana Deus ministrou muito comigo a respeito de avivamento. Às vezes nós procuramos ter compreensão dos avivamentos, daquilo que aconteceu na história da igreja, daquilo que aconteceu com os pais. O grande avivamento, meus irmãos, o primeiro grande avivamento que aconteceu foi no dia de Pentecostes. Havia povos ali de várias nações reunidos em um lugar, há praticamente quase 10 dias orando. E aí a Bíblia diz que o Senhor se manifestou com a glória dele. Houve batismo com o Espírito Santo. Houve quebrantamento, arrependimento. E na sequência, quando Pedro ele traz uma palavra falando de Cristo, meus irmãos, quase 3.000 pessoas decidem pelo batismo. Me fala se isso não é um avivamento. Os avivamentos que tivemos na história, tudo começa através da oração. O avivamento que aconteceu na Inglaterra com John Wesley, seu irmão e os seus companheiros de oração, estavam ali há dias em oração, quando o Senhor veio com o mover dele. Todos os avivamentos da história tinha uma porta chamada oração. E se a gente entra por esta porta chamada oração e permanece nesse ambiente chamado oração, não tem como a gente não se avivar. De repente você está aqui e você diz assim: pastor,
há dias eu não oro, há dias eu não busco, há dias na verdade, nos últimos dias eu estou me sentindo fraco, pensamentos de desistir. Eu desafio você hoje, se você começar hoje um propósito de oração, e você não se avivar, isso não mudar, eu deixo de pregar o Evangelho. O problema é que nós estamos cedendo muito para a nossa carne. A nossa carne está mais forte, a nossa carne a cada dia se torna mais forte, os nossos desejos, as nossas vontades, inibindo a vontade do Espírito em nós. Meus irmãos, você sabia que se essa igreja aqui, todos os nossos irmãos, você está inserido nisso, se a gente começar hoje, orar como a gente nunca orou, dessa igreja, sai um avivamento para Sorocaba, você pode ter certeza disso. Mas quem está se colocando na brecha? Quem está realmente desperto para isso? Você já prestou atenção que nós andamos também muito sentimentais? Falta de oração, porque a oração nos traz clareza, discernimento. A oração nos fortalece, enrijece a nossa base espiritual, e nada, meus irmãos, vai abalar um homem e uma mulher de oração, porque a casa, a estrutura está firmada sobre a rocha. Quem está entendendo, faz assim. E é isso que nós precisamos fazer. Mas qual é o caminho, pastor? O caminho para um avivamento pessoal, local, geracional, nação, tem um caminho, é o nosso quarto. É o nosso quarto. Às vezes nós ficamos discutindo a respeito de política, de gestão pública. Porque o nosso país poderia estar melhor se o presidente, se o governador, se o prefeito, se os vereadores fossem patriotas, amassem a nação. Meus irmãos, a nossa transformação, a transformação da nossa nação não vem de Brasília, vem do nosso quarto. Vem do nosso quarto. Quem está entendendo, faz assim. Mateus capítulo 6, versículo 5. Meus irmãos, eu creio que você vai concordar comigo. Erramos muito em nossas decisões por falta de uma vida de oração. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Erramos muito. Sabe por quê que erramos muito? Porque quando a gente se aplica à oração, nós temos os nossos ouvidos aguçados, e você consegue ouvir a voz do Espírito com mais nitidez. Então, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito, então é lógico que o Espírito Santo, ele vai nos alertar de situações que vai nos prejudicar. Agora, meus irmãos, ouça com atenção o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala. A Bíblia diz assim, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu, aonde, meus irmãos? E fechada a porta, orem ao seu Pai, que está em
Você sabe o que o Espírito Santo queimou no meu coração? É tempo da gente parar algumas coisas e voltar para o secreto. Por que que Jesus fala do quarto? Por que que Jesus fala do secreto? Porque, meus irmãos, não existe intimidade a não ser no quarto. A intimidade com Deus é no quarto. A intimidade de um casal é aonde? É no quarto. Quarto é lugar de intimidade, de nudez. É no seu quarto que você fica nu diante do Espírito Santo, onde você joga e você fala: esse sou eu, esse sou eu. Estou mentindo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou sendo infiel, estou sendo um cristão Raimundo, pé na igreja, estou no mundo. É ali no quarto, que você expõe a sua nudez ao Espírito Santo. Eu duvido que alguém aqui na igreja vai levantar a mão e vai orar assim: ó Senhor, essa semana eu fiz e eu cometi esse pecado. Não vai, porque tem medo que o irmão do lado ouça e o julgue. Mas no seu quarto, só você e o Senhor. É o lugar de intimidade, é o lugar do secreto. Não haverá, meus irmãos, avivamento se a gente não entender que a porta do avivamento, que o caminho do avivamento, tanto pessoal como para a igreja, começa na oração. E eu vou falar para vocês, a partir de hoje nós vamos disseminar muito aqui na igreja, nós vamos falar muito de oração, então nós vamos entrar em um ambiente de oração, uma igreja de oração, e meus irmãos, apenas aqueles que não estiverem quebrantados para isso, a chuva não vai pegar você, vai pegar os irmãos, mas você vai ficar aí, terra seca, rachada. E terra seca e rachada produz fruto? Não. Então nós precisamos nos despertar para isso. Então Jesus, ele fala que nós, a igreja, os seguidores de Cristo, devemos orar de forma diferente dos religiosos. Nós precisamos ir para o nosso quarto. Nós precisamos voltar para o secreto. Levanta a tua mão direita e fala: Jesus está me chamando para o secreto. Ele está nos chamando para o momento de intimidade, momento de adoração. Ele está nos chamando para o momento de oração. Você sabe o que John Wesley disse a respeito de oração? Ele disse assim, ó: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. E aí, meus irmãos, nós somos uma geração que ora tão pouco, mas queremos viver o sobrenatural. Oramos pelo sobrenatural. Oramos para que aconteça coisas grandiosas e gloriosas. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Se você quer pescar um peixe maior, um pintado de 10, 12, 15 quilos, você não vai usar um anzolzinho para pescar lambari. Sabe o que esse exemplo fala? Fala de proporção. Então, por que de repente o esfriamento chegou, estacionou? Por que a terra está rachada, está seca?
Por que os frutos não estão aparecendo? Sabe por quê? Porque você não está orando. Você não está orando ao ponto de Deus derramar a chuva. A Bíblia diz que o profeta Elias orou. E o que aconteceu? A chuva, ela desceu. E é interessante que o Senhor, Ele continua nos ensinando algo profundo, voltar para o secreto. Mas no versículo 7 ele diz assim, e orando não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão o quê? Não é isso. Não é penitência, meus irmãos. A minha avó materna, ela passava mais de 1 hora de joelhos dobrados diante de uma imagem, fazendo as suas penitências, as suas rezas. E meus irmãos, pensa numa paraguaia brava. Ela é paraguaia brava. A gente passava atrás dela assim, ela só fazia assim, Mas meus irmãos, quando ela levantava dali, ela xingava em Guarani, descia o reio na gente. A oração não mudava o coração da vozinha não, rapaz. Pensa, não é brava. E o que acontece? São orações religiosas que Jesus está falando. Esses tipos de oração. Porque a oração dela era na sala. Então todo mundo que passava na sala via ela o quê? Não, Jesus fala, vai para o quarto. É no secreto. E é no secreto que você vai ser sincero comigo. Nós precisamos entender que orações formais o Senhor não aceita. Pastor, quais são as orações formais? Aquela oração, Senhor Deus, meu Pai, aqui eu estou, sou teu filho, o Senhor sabe que eu estou indo na igreja, Pai, olha, sabe, eu quero colocar diante do Senhor essa situação. Então a gente conversa, a gente cria, parece um abismo entre nós e quem? Deus. Mas o que o Senhor quer é aquele relacionamento de pai e filho, porque o pai conhece o filho. Conhece ou não conhece? Conhece. O pai sabe quando o filho está sendo falso ou quando o filho está sendo verdadeiro. E o Senhor quer que nós venhamos lançar de sobre a nossa vida uma capa religiosa. Trate Deus como pai, meus irmãos. Ele é pai. Foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou na oração mais famosa que existe na Bíblia. Quem está entendendo? Faz assim. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, quem, igreja? O Pai. Porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o quê? Teu nome. Agora, meus irmãos, olha que poderoso é isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque aqui, meus irmãos, tem que ser como no céu. Adoração, santidade, buscar o Senhor, amar o Senhor.
A terra, ela precisa espelhar aquilo que há nos céus: adoração, santidade. E aí ele fala a respeito do pão, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Só que nós estamos trabalhando para juntar. Não confiamos no dia que vai nascer, não confiamos naquilo que o Senhor vai fazer amanhã, não confiamos naquilo que o Senhor vai fazer daqui a pouco. O que aconteceu com o povo no deserto que ajuntava o maná, meus irmãos? Estragava. Você está gastando tempo da sua vida pensando em ajuntar, e Jesus fala: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí ele fala algo profundo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos. Deixa eu lhe perguntar, levanta a mão aqui, faz assim: você está liberando perdão? Você tem perdoado aqueles que têm te ofendido? Porque aqui Jesus fala do secreto, Jesus fala dos religiosos, Jesus fala do nosso procedimento, Jesus fala, meus irmãos, de perdão. Tudo inserido na oração. De repente você nunca parou para pensar o quão profundo, o quão espiritual é essa oração. Sabe por que você nunca parou para pensar e entender a oração do Pai Nosso? Porque ela se difundiu, ela foi espalhada de uma forma religiosa. Meus irmãos, até aqui no campo de futebol, quando os atletas, né, as revelações dos craques de Sorocaba tá ali, o pessoal dá as mãos: Pai Nosso que está no céu, não sei, não é assim? Aí daqui a pouco o coro come, é um chutando no outro, e o coro, não é assim, meus irmãos? E a briga sai, eu lhe pergunto, é ou não é uma oração religiosa? Uma oração religiosa, que eles fazem. Mas, meus irmãos, aqui tem uma profundidade, que Jesus fala de pai, de relacionamento de pai e filho. Jesus fala o quanto é importante o céu ser reproduzido aqui na terra, assim na terra como no céu. Aí ele fala de perdão, que nós devemos perdoar, porque se a gente pede perdão para Deus, precisamos também liberar perdão. E aí ele fala algo que muitas das vezes a gente não fica atento. Versículo 13: e não nos deixe cair. Por que nós caímos em tentação? Porque oramos muito pouco. Não é verdade? Oramos muito pouco. Aí a nossa carne grita. E para ela parar de gritar, a gente vai dar o alimento. Não é verdade? Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Meus irmãos, grandes avivamentos aconteceram na história da igreja. Podemos viver isso hoje, podemos ou não podemos? Podemos viver isso agora, podemos ou não podemos? Tudo começa com o quê? Oração. Para a gente finalizar, eu quero compartilhar com a igreja uma frase de Charles Spurgeon, que diz assim, eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Esse era o coração dos pais. Esse era o entendimento dos pais. Por que Jesus constantemente ia para o monte? Para orar. Quando Jesus, ele está no Getsêmani, agoniado porque seria preso, maltratado,
A oração, a Bíblia diz que a oração dele se tornou, o suor se tornou em gotas de sangue. E aí ele encontra os seus discípulos. Quando ele volta, né, ele vai para um lugar reservado para orar. E quando ele volta, encontra os discípulos dormindo. Ele traz uma repreensão. Ele fala assim: olha, por que vocês estão assim? Vocês devem orar. Vocês precisam orar. Qual é o modelo não de homem, mas veio como homem? Qual é o nosso modelo? Jesus Cristo. Então, se a gente não decidir hoje ter uma vida de oração, se a gente não decidir hoje se programa, meus irmãos. Pega o seu smartphone, coloca 3 horários no seu smartphone, coloca lá no despertador, momento de oração. Você não vai conseguir orar 1 hora hoje, você não vai conseguir orar de repente 10 minutos, mas se você orar pelo menos 3 minutos, você já deu início a algo que o Senhor deseja para todos nós. Aí daqui a pouco você orou 3 minutos, daqui a pouco você aumenta para 5, daqui a pouco para 7, daqui a pouco para 10, daqui a pouco se torna uma prática, daqui a pouco o céu desce na sua casa, na sua família, na sua vida. Amém, meus irmãos? Daqui a pouco está você andando no sobrenatural, vendo algo glorioso acontecendo. Aí você vai olhar e as pessoas vão perguntar: mas o que você fez? Você vai falar: são resultados de oração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esta palavra, ela está queimando dentro de mim, e eu espero que ela queime dentro de você a partir de hoje, durante a semana, durante esses dias. Aleluia. Feche a sua Bíblia, se coloca de pé.